Olá, turma, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre os tipos de trabalhos acadêmicos, né? Nosso componente curricular é metodologia científica e espero contribuir positivamente para o aprendizado de vocês. Assim sendo, nós vamos tratar dos tipos de trabalhos acadêmicos, né? Vamos fazer considerações a respeito desses tipos de trabalhos acadêmicos que mais são solicitados no ensino superior, que são, né, monografia, artigo, resenha, fichamento, resumo, enfim. Nós vamos estar tratando sobre isso agora. Então, os tipos de trabalhos de graduação, que é monografia, artigo, resenha, resumo, fichamento, claro que existem outros, mas esses são os principais, nós vamos estar conceituando e refletindo. Um dos trabalhos acadêmicos que mais os alunos se sentem estressados antes, né, de começar a elaborar, fica o tempo todo pensando em a monografia. Não é algo difícil, é algo trabalhoso, né, mas não é difícil. A gente precisa ter coragem e buscar ler, compreender, né, saber a estrutura, enfim, ir construindo esse saber científico, não só no final, né, mas ao longo do processo. E nós sabemos que para culminar todo o nosso aprendizado, para que nós possamos estar conseguindo formar, né, adquirindo o título de graduado, que no caso aqui, graduado em psicologia, vocês terão que fazer uma monografia e também defendê-la publicamente. Então, aqui retratando as pessoas que têm medo de fazer a monografia, né? Primeiro questionamento que se vem na mente, o medo é: preciso produzir uma monografia, se não me formo. Mas eu sei o que é ou como é feito uma monografia. Bem, se você não sabe, tem que pesquisar e a gente só aprende fazendo, né? Buscando, pesquisando. Daí, os elementos de uma monografia está exatamente aqui, de maneira resumida, que nós vamos agora tratar, né, de maneira geral, porque quando vocês forem produzir uma monografia, a monografia de vocês terão um orientador que, de maneira específica, vai estar ali orientando, conduzindo esse processo de construção junto com vocês, passo a passo. Mas, antemão, nós vamos ter numa monografia como elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais vai da capa até o sumário, né? Então, quais são eles? Assim, de modo geral, vocês vão ter capa, folha de rosto, folha de aprovação, né? A dedicatória, que é opcional, o agradecimento, que é opcional, a epígrafe, que é opcional, resumo, abstract. Vocês vão ter também lista de ilustrações, lista de tabelas, listas de abreviatura. Então, esses elementos aqui, sobretudo esses que são opcionais, né, vocês vão optar ou não ter como elemento pré-textual do trabalho de vocês. Porém, todos esses elementos faz da monografia de vocês ter uma estrutura mais completa. E aí, com relação aos elementos textuais, vocês vão ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vocês vão apresentar, né, de maneira resumida todo o trabalho de vocês, para dar aquela visão geral, né, do que vai estar sendo tratado no trabalho de vocês. A introdução vocês vão estar apresentando o título, né, a justificativa, os objetivos, a problemática e, logicamente, os capítulos que serão discutidos, analisados. Toda a parte de fundamentação teórica, se a sua monografia tiver também pesquisa de campo dentro do corpo do trabalho de vocês, esse corpo será apresentado aqui na introdução. E aí vocês também vão ter a questão das referências, que tem que ter, né, da onde todos os autores que vocês citaram no corpo de trabalho, do trabalho de vocês, devem conter na citação. Vocês vão ter também o apêndice, que são as produções próprias de vocês. Vocês podem estar colocando aqui, né, o modelo dos questionários que vocês utilizaram na pesquisa de campo de vocês, se for o caso. Se for uma monografia de revisão bibliográfica,
não terá, só de revisão bibliográfica não terá aí a pesquisa de campo. Mas pode acontecer, né, os dois tipos de pesquisa. A pesquisa bibliográfica, que sempre vai ter, que vai fundamentar o trabalho de vocês, e a pesquisa de campo, ou apenas a pesquisa bibliográfica. E também, além da questão do apêndice, aqui como elementos pós-textuais, que são as referências, essa parte bem aqui, e o apêndice, vocês ainda vão ter o anexo. Então, entenderam bem, né? Resumidamente, da capa até o sumário são elementos pré-textuais. Do desenvolvimento à conclusão são os elementos textuais. E das referências aos anexos serão os elementos pós-textuais. Agora, nós vamos tratar de maneira específica do fichamento. O que é um fichamento? Um fichamento é um método de estudo ou pesquisa pessoal que serve para o registro de informações sobre livros, textos ou artigos. Os fichamentos ajudam na compreensão do conteúdo e também servem para para consultas posteriores. O fichamento na verdade, os fichamentos costumam ser feitos em fichas e contêm informações resumidas sobre a obra lida, como a autoria, o conteúdo e onde o material original pode ser encontrado. Os fichamentos também podem ser feitos em cadernos, blocos de anotações e em arquivos digitais. Então, predominantemente, né, esses artigos são feitos naquelas fichas que se compram para tal elaboração, porém, também você pode utilizar o caderno, bloco de anotações e arquivos digitais para estar elaborando o mesmo. Então, um fichamento serve para quê? Para ajudar na assimilação e memorização de um conteúdo e é muito utilizado para pesquisas acadêmicas, como TCCs, né? Por exemplo, os TCCs, muitas pessoas pensam que é só monografia, mas o TCC pode ser também um artigo, né? Nós vamos ter também aqui, né, dissertações de mestrado e teses de doutorado, sendo fundamental para a elaboração da mesma esse artifício de se fazer do material estudado fichamentos. Então, também são muito úteis, os fichamentos, além disso, eles são muito úteis para buscar o conteúdo os conteúdos já estudados, pois contém um resumo com todas as informações importantes sobre os textos, né, e livros lidos para fazer os TCCs. No caso da FEMAF, é a monografia, o TCC, né? Além de ferramentas para o estudo pessoal, os fichamentos também costumam ser utilizados como instrumentos de avaliação em disciplinas na universidade, como no nosso caso, será um instrumento de avaliação aqui no nosso componente curricular, metodologia científica. Como fazer um fichamento? Um fichamento é um método de estudo pessoal e não existe regras específicas para a construção, mas algumas orientações podem ajudar no processo de elaboração. Escolha o formato, né? Então, você vai escolher que formato de artigo você vai querer fazer. Então, antes de iniciar um fichamento, deve-se escolher um formato. Fichas de papel, caderno, pastas, arquivo virtual ou aplicativos específicos para isso. Considere as suas preferências e necessidades ao escolher um formato. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, escrever as informações à mão facilita na memorização do conteúdo, mas pode ser mais difícil de localizar as informações caso você acumule uma grande quantidade de fichamentos. Você lê um texto, faz um fichamento, lê outro texto, fez outro fichamento. Então, se houver essa necessidade de fazer vários fichamentos, como bem colocado aqui, por exemplo, escrever as informações à mão facilita na memorização do conteúdo, mas pode ser mais difícil de localizar as informações, caso você acumule uma grande quantidade de fichamento. Para, no caso, não perder essas informações que você já acumulou através de fichamento, é importante, né, que você coloque aí em um arquivo esses fichamentos. Então, defina
seus objetivos. Quando você for fazer um fichamento ou qualquer um trabalho acadêmico, é importante você definir os objetivos. Depois de escolhido o formato, definir os objetivos do seu fichamento, você pode anotar apenas as ideias e conceitos principais do texto. Pode fazer breves comentários sobre as suas percepções ou também pode extrair trechos dos textos. Você deve fazer o seu fichamento considerando os seus objetivos de estudo. Caso você esteja fazendo leituras exploratórias sobre um tema, pode colocar apenas palavras-chave e ideias resumidas no fichamento. Mas se está em busca de argumentos de diferentes autores sobre determinados temas, pode ser mais interessante anotar trechos do livro ou reescrevê-los com suas palavras. Você deve anotar as referências e localização do material utilizado para a sua leitura, para a sua pesquisa e, posteriormente, confecção do seu fichamento. A primeira informação que que deve ser registrada em um fichamento é a referência bibliográfica da obra que está utilizando. Caso não faça esse registro adequadamente, pode ter dificuldade em encontrar o texto futuramente. Se o fichamento for para pesquisas acadêmicas, o ideal é anotar as referências de acordo com as normas, né, da ABNT. Nesse caso, a norma número aqui, como a gente pode ver, 6.023. Também não esqueça de escrever onde está o material original, para caso precise consultá-lo novamente. Escreva as ideias, né? Claro. Depois de anotar as referências, faça uma leitura do material e comece a anotar as informações no corpo do texto. Lembre-se que o fichamento serve para realizar consultas rápidas sobre o conteúdo. Então, quanto mais organizada e resumida estiverem as informações, mais eficiente será o fichamento. Aqui fica a dica. Modelo de fichamento. Não existe um modelo único de fichamento. O leitor pode usar a criatividade para criar a estrutura que mais se adeque às suas necessidades e objetivos. Uma das estruturas possíveis são as tradicionais fichas pautadas, né? Que são aquelas fichazinhas que a gente compra, tipo de cartolina com aquelas linhas, aí ele já vem, né, preparado para a gente fazer o fichamento, onde geralmente são colocadas referências no cabeçalho e a localização da obra na última linha. No meio da folha são escritas as ideias e trechos do texto lido. Um exemplo aqui, né? No cabeçalho você vai colocar a referência bibliográfica completa, no corpo o resumo das ideias, percepções ou citações, e no final, que é a localização, né? Se o material, por exemplo, você encontrou em uma biblioteca ou pasta ou arquivo onde está o material original. E aqui nós vamos ter os tipos de fichamento, que são os fichamentos costumam ser divididos em três tipos diferentes, que pode ser bibliográfico, de conteúdo e de citação. Entenda, fichamento de conteúdo ou texto é um resumo das ideias principais do texto. Fichamento bibliográfico, mais parecido com uma resenha, traz as ideias principais do texto relacionadas com as percepções e interpretações do texto. E o fichamento de citações é a transcrição literal de trechos dos textos que são escritos entre aspas. E aqui nós vamos ter um outro exemplo, né, já preenchido. Nesse caso, é um fichamento de citação. Você pode observar que veio primeiro, né, aqui a referência, depois veio as duas citações elaboradas aqui, né, e depois veio no final aqui o local aonde esse material original está inserido. Então, para facilitar a organização, é possível criar padrões para o registro das informações, como a utilização de cores, símbolos e palavras-chave, que otimizam a estruturação das ideias. No caso dos fichamentos de citação, é importante ter o cuidado em produzir as frases exatamente como no documento original e evitar problemas de plágio. Você pode anotar no seu fichamento as referências de outros materiais que tratam do mesmo assunto, por exemplo, vídeos, né, e outros textos. E aqui nós vamos ter, então, os formatos gerais, né? E, posteriormente, nós vamos estar tratando sobre isso, tá?